Shabbat Shalom para todos, Boker Tov. Então o Eterno mostrou alguns detalhes aqui bem interessantes. Essa porção ela compreende, são 17 itens. Eu não vou abordar cada um deles, mas só para vocês acompanharem os temas dessa porção. Ela é o pagamento do resgate. Fala sobre a bacia de bronze, os elementos do Mishkan, os elementos para a montagem, né? Todos os materiais necessários para o levantar do Mishkan, do tabernáculo. Item 3, óleo da Santa Unção, o incenso sagrado, os artífices da obra do Mishkan, o Shabat Santo e as 2 tábuas, o bezerro de ouro. Moisés intercede pelo povo, uma pausa que ele faz para interceder pelo pecado do bezerro de ouro. As consequências do pecado, né? O Eterno perdoa, mas há consequências do pecado. Então Moisés intercede pelo povo, Moisés manda matar os idólatras, Moisés novamente intercede pelo povo, o anjo de Deus irá diante do povo, Moisés roga a Deus a sua presença, Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. As 2 tábuas do testemunho, Deus faz uma aliança e admoesta contra a infidelidade. As 3 festas, aqui você veja, desde aquela época, no começo, o tabernáculo não tinha sido nem montado ainda, né? Estavam sendo preparados os elementos para o tabernáculo, e o Eterno falando das 3 festas. Novamente, no capítulo 34, ele cita novamente sobre o Shabat, e finalizando, que o rosto de Moisés resplandece, Moisés com as 2 tábuas, esse detalhe aqui é importante, Moisés com as 2 tábuas que não foram quebradas, porque as primeiras 2 tábuas foram quebradas. Daí, como há um perdão do Eterno, novamente, Moisés sobe novamente no monte, e ele desce com as tábuas que elas não são quebradas, né? Porque o povo tinha trocado, tinha deixado aquelas vestes horrendas da festa do bezerro de ouro, e eles jogaram fora aquelas vestes e colocaram vestes santas. Então, as vestes estavam simbolizando que o povo estava com outros olhos e outros ouvidos para receber, eles estavam com outro entendimento para receber as tábuas. Por isso que as tábuas não foram quebradas, né? E em seguida, em 35:2, cita novamente sobre o Shabat. Então, em todo esse processo, irmãos, vocês têm que entender que o Shabat, ele está antes de todo esse processo, durante e depois. Então, prestem atenção, que é bastante interessante. Todos aqui já ouviram falar no Het HaEgel. Mas, irmão Jair, com certeza eu não ouvi falar. Het HaEgel. Eu não ouvi falar sobre isso. Ouviu sim. Tenho certeza que você ouviu falar. O Het HaEgel é justamente o pecado. É o pecado do bezerro. Um dos piores pecados do povo de Israel, o pecado do bezerro de ouro, irmãos. E algo que nos chama a atenção, o fato de que o mandamento do Shabat, preste atenção, eu acabei de falar isso para vocês no slide anterior, que o mandamento do Shabat aparece antes, em Êxodo 31:12, Êxodo 31:12, quem estiver aí acompanhando a Bíblia, o celular, né? Vocês podem ver que o pecado do bezerro de ouro, essa problemática, é citado no capítulo 32.
E o Shabat é falado em 31, de 12 a 17. Né? E depois do processo do bezerro de ouro, lá em Êxodo 34, 21, e não só em 34, 21, mas também em 35, de 1 a 3, é falado novamente sobre o Shabat. Né? Então, quando é falado uma vez, tem um grau de importância na palavra. A palavra é rica, a palavra ela é vida. Mesmo o que é falado uma vez é importante. 2 vezes, você fala 2 vezes, é algo que você tem que prestar atenção um pouco maior. Tem algo que o Senhor quer mostrar ali. Quando fala 3 vezes, é excepcionalmente importante, irmãos. É algo que, isso aqui está acima do nível. Se está falando 3 vezes ou mais, está acima da média, bem acima da média. Então é muito importante. É isso que nós temos que começar agora a perceber qual que é a mensagem, o recado, qual que é o sode que está nas profundezas aqui da mensagem. Né? O que o Eterno quer realmente nos ensinar com isso, irmãos? Vocês observem também, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo localizar. Se nós voltarmos um pouco mais, em Êxodo 24, verso 12, diz assim, presta atenção. Êxodo 24, 12. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim, ao monte, e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra. Estou me referindo às primeiras tábuas que o Eterno ia dar. Mas essas tábuas, conforme eu já falei no meu estudo anterior, porque nós estamos aqui no capítulo 24, irmãos. As 10 palavras, o decálogo, ele já havia sido, o Eterno já havia falado a Moisés. Falado no capítulo 20 de Êxodo. 20 é antes de 24. Então, já se sabia das palavras. O Eterno e o povo já ouviram a palavra. Não é uma coisa nova. Né? Porém, aqui só que o Eterno diz que ia dar as tábuas de pedra com essas palavras escritas na tábua. Se vocês observarem, dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Agora, vão para o capítulo 25, que é um pouquinho depois do 24, ali, diz assim, diz o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, que me tragam oferta. 2 coisas, então, ali, muito importantes também, que está diretamente ligado à porção de hoje. A questão das ofertas para o Mishkan, agora eu vou voltar para o 31 lá, 30. As ofertas para a montagem, a preparação do tabernáculo e as tábuas. Essas coisas não separam, porque as tábuas, elas também faziam parte do Mishkan e estariam no lugar mais santo possível, no Santo dos Santos. As tábuas estariam no Mishkan. Estariam localizadas no Santo dos Santos. Todos esses detalhes vão arquivando aí com vocês, não esqueçam desses detalhes, irmãos. Então, o que realmente o Eterno quer nos ensinar com relação ao Shabat? Então, na frase do rabino Asher Tzvi Hirsch Ginsberg, conhecido como, mais popularmente falando, conhecido como Ha'ad Ha'am, ela é popularmente conhecido como Ha'ad, mas o nome dele era Asher Tzvi Hirsch Ginsberg. Então,
ele disse a seguinte frase: o Shabat tem guardado os judeus mais do que os judeus têm guardado o Shabat, irmãos. Preste atenção. Eu creio, assim como esse estudo, eu até comentei com a Estela ontem à noite, que nós não guardamos o Shabat como devemos guardar. Essa porção aqui de hoje, irmãos, eu creio que como ela me tocou, eu falei para a Estela, você tem razão, Jota. A Estela, ela está dando lá a aula para as crianças, mas ela leu e eu expliquei algumas coisas. Ela leu todos esses slides, que ela disse que ela ia aplicar algumas coisas do que ela leu aqui para as crianças. E ela teve um entendimento bem diferente do que ela teve até hoje, desde o começo da Sarel, irmãos. Eu quero que hoje, nesta manhã de Shabat, assim como o Eterno me tocou, que toque cada um de vocês, com relação à importância do Shabat para as nossas vidas, o que o Senhor quer fazer se a gente realmente levar bem a sério o Shabat. Mas, irmão Jair, será que é algum fardo? Não, é muito pelo contrário. É algo muito leve, irmãos. Mas prestem atenção, prestem atenção. Vocês vão começar a entender aqui o processo. Em Êxodo 32:1, vamos lá, que fala do bezerro de ouro, o processo ali do terrível pecado do bezerro de ouro, diz assim, ó, Êxodo 32:1. Acompanhem lá comigo. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, ele disse, o povo acercou-se de Arão e disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Vocês observem que nessas palavras eu grifei a primeira frase, a primeira linha, tardava em descer do monte, e a terceira, não sabemos o que lhe terá sucedido. Tardava em descer do monte. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte. Qual que é o real significado disso, irmãos? Aqui está falando de tempo e de espera. Tempo e espera. A gente não sabe esperar, a gente quer tudo para agora, para já, de preferência para ontem, às 7 horas da manhã. O mundo é assim. Não, é para já, é para agora. Urgente, não posso esperar. Esse meu computador está muito lento. Joga fora, me dá um 5G aí. Tudo é descartável hoje em dia, né? Ai, ai. Então, e a terceira linha lá. O homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. O homem que nos tirou do Egito, claro, estava se referindo a Moisés. Não sabemos, olha, quer saber? Não, acho que ele não vai voltar mais. Deixa ele lá. De certo ele comprou... Ele achou uma tendazinha especial, com um precinho bom. Foi lá na As de Espadas. Tinha uma oferta de tendas, de barraquinhas. Comprou uma barraquinha. Vou ficar agora por aqui, não vou me incomodar com aquele povo lá. E o povo também, quer saber, Moisés, fica lá na tua barraquinha. Você comprou por uma oferta boa. Fique lá então, fique lá e nós ficamos aqui. Tchau. Vão anotando onde eu grifei lá. 32:2. Preste atenção agora, irmãos. O que diz Arão? Para o povo. Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e tragam para mim. Tirem todos os ornamentos que vocês têm, brincos,
pulseiras, colares de ouro, tragam tudo para mim aqui. Tá. O povo obedeceu e levaram o ouro para Arão. 32:4. Este, recebendo o ouro das suas mãos do povo, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes os teus deuses, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito? Olha, como são palavras que feriram o Espírito do Eterno, feriram o íntimo do coração de Deus. Então disseram: são esses os teus deuses, deuses. Por que deuses, ó Israel? Porque eles estavam acostumados, por causa da quantidade de deuses que havia lá no Egito, o paganismo e muitos deuses, né? Os teus deuses que te tiraram da terra do Egito, deuses. Veja a frase que eu grifei, também arquivem, por favor. Trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro. Trabalhou, teve um trabalho, tiveram um sacrifício, um trabalho, se esforçaram para fazer um bezerro daquele ouro. 32:5. Arão, vendo isso, que foi feito esse bezerro, edificou um altar para esse bezerro. Edificou um altar diante do povo, com o bezerro, né? E apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. Eu até grifei ali, festa ao Senhor. Vejam lá. Irmãos, a tendência do homem, a tendência de todo homem que não está mergulhado na palavra, na Torá, que não faz parte do reino, que não entende a mensagem de Deus, que não entende a palavra de Deus, ele quer fazer do jeito dele, ele quer fazer festas, as festas do mundo, né? Ele quer festejar, ele quer estar com o povo, um monte de gente festejando, só que fazendo coisas totalmente contrárias ao que o Eterno quer. Então, se nós olharmos aqui, agora vocês vão entender. Essa festa ao Senhor aqui, por exemplo, se vocês lerem lá Levítico 23, livro de Levítico 23, vocês vão entender que fala as festas fixas ou festas santas do Senhor. Festas do Senhor. Santas e fixas. Santas convocações. A primeira da relação de todas essas festas do capítulo 23 de Levítico fala da festa do Shabat, irmãos. Shabat é um dia de festa. Então, quando ele cita ali, né, amanhã, Arão, ele cita, amanhã será festa ao Senhor. Só que uma festa pagã, mas não a festa que o Senhor quer. Bom, agora vocês vão entender. Irmão, se tiver, assim, para mim aqui está relativamente bom, assim, está fresquinho. Aí para você, se tiver meio abafado, nós temos um plano B ali de ligar o ventilador. Vocês preferem que ligue o ventilador ou tá bom assim? É bom ligar? Pedro, podia? Faz o favor. Não sei se tem a extensão, tá ali? Então, o Shabat é a coluna vertebral do calendário judaico. Acompanhe aqui, por favor, irmãos. Tendo sido estabelecido desde a criação como uma data fixa e intransferível. Fixa e intransferível. As festas fixas do Senhor. As demais festas eram decretadas pelo Sanhedrim, a Suprema Corte de Jerusalém, porque todas as festas elas eram determinadas pela entrada da lua nova. A lua nova ela poderia entrar
se fosse antes do pôr do sol, era decretado aquele dia como a entrada da lua nova. Se fosse depois do pôr do sol, a chegada da lua nova, tinha um procedimento que eles tinham que enxergar a lua no céu. O procedimento lá rabínico, né? Então, as datas eram estabelecidas pela entrada da lua nova, né? Então, a consagração do Shabat é um afastamento momentâneo da dimensão espacial. É um afastamento de momento da dimensão do espaço, para vivenciar uma outra dimensão, o tempo. Então, aqui está uma palavra-chave, irmãos, que você deve entender e guardar. O tempo. O Shabat se refere muito à questão do tempo. Mas, irmão Jair, ainda não entendi bem. Calma, vocês vão entender bem. O Shabat está diretamente ligado com o tempo. Mas qual tempo? Shabat e festas, né? Então, é um tempo que molda o nosso caráter e nossa identidade. Mas como? Sendo lembrados da santidade de Deus e da nossa santidade, o Shabat é um sinal de quem? Não? O Shabat é um sinal de quem podemos ser. Então, vocês têm que entender que essa questão do tempo, irmãos, é algo que está nesse período do Shabat. O Senhor está unindo o princípio, o Éden, exatamente o dia que você está vivendo aqui, exatamente o teu presente, e está apontando para o futuro. Está apontando para aquilo que foi perdido no Éden, aquela comunhão da criação esplêndida, tudo era perfeito quando o Eterno criou Adão e Havá. A comunhão era perfeita, a intimidade de Adão e Havá com o Eterno. O corpo de Adão e Havá transmitia, irradiava a luz, irmãos. Era coisa assim, se realmente pudesse fazer um filme disso, muita gente diz, não, isso aqui não existe. Não dá para acreditar nisso aí. Entendeu? Então, é como se fosse uma fusão do tempo, tornando algo eterno. É um dia eterno, irmãos. É um dia que funde o princípio da criação, o teu momento presente e o futuro. Porque no futuro, como era no princípio, segundo o Bereshit, que a luz do Mashiach iluminava a terra e o sol ainda não existia. E diz que no final, quando descer a nova Jerusalém, quando descer dos céus à terra, não vai ser o sol que vai iluminar a terra, mas a luz do Senhor que vai iluminar. Vocês já leram isso? Eu estou inventando palavras aqui ou não? Isso é real que eu estou falando? É real. Então, tudo isso se funde nesse dia, irmãos. Isso que nós temos que entender. Então, é um dia que nós não estamos dando a devida importância para esse dia. E se realmente a gente guardar, quando ele começa com as bênçãos, e a gente ficar totalmente... Parar, porque sempre você tem, de repente, vem uma ânsia dentro de nós assim, não, agora eu vou fazer isso, agora eu vou aproveitar que estou com tempo, eu vou dar uma limpadinha na casa, agora eu vou lavar a louça, agora tem aquela roupinha ali que eu fiquei de torcer. Não, para total. O Shabat pare total, desde o pôr do sol, e respeite até o outro pôr do sol quando tem um Havdalah. Depois que você faz a bênção da separação, separando o Shabat do primeiro dia, daí sim, daí você volta às suas atividades normais. Irmãos, eu confesso que até às vezes eu me esqueço. Não acabou o Shabat e já vou querer fazer alguma coisa.
Nós temos que parar. A mensagem é: pare. Pare. Porque se você guardar esse dia na íntegra, eu vou te abençoar na íntegra também. Essa aqui é a mensagem. Então vamos lá. O Shabat é um sinal de quem nós poderemos ser. Certamente, como diz a palavra, preste atenção, certamente guardareis os meus Shabatot, os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações. Cada vez que você guarda o Shabat, você está dizendo assim, que você está aliançado ao Eterno através de Yeshua, através do sangue de Yeshua que nos lavou, que nos purificou. Cada vez. Para que saibais que eu sou Eterno que vos santifica. Olha que interessante ali esse desenho, para entender melhor a questão do Shabat. Vocês veem ali que tem uma aliança, duas alianças, e essas alianças estão na extremidade de uma aliança, na aliança do noivo. A aliança maior é do noivo e a aliança menor é da noiva. Quem que é a noiva, irmãos? Quem que é a noiva? Quem mais? A noiva é composta por dois elementos. Efésios 2. Efésios 2. Judeus e gentios, um respeitando o outro, um amando o outro, um de mão dada com o outro. Os gentios se aproximando da comunidade de Israel e se tornando concidadãos dos santos. Judeus e gentios, sim, esses dois formam aqueles que que fazem parte dessa aliança menor. E a aliança maior é do Cordeiro, Yeshua. E essas alianças, irmão Jair, o que você está querendo me dizer? Porque parece que uma corrente de bicicleta ali. Quem já andou de bicicleta? Onde que vai essa corrente que sai para cima da aliança grande para lá e da aliança menor para cá? Para onde que ela vai? Tem gente que já entendeu. Quem não entendeu, levanta a mão, irmãos. Obrigado. Vocês vão entender agora. Irmãos, a corrente que vai para lá, com espaço de 7 dias, vai aparecer 7 dias para lá, aparece duas alianças também. 7 dias para cá, aqui assim mais ou menos, vão aparecer duas alianças. Mais 7 dias para lá, mais duas alianças. Mais 7 dias, mais 7 dias, mais 7. Eternamente, irmãos. O que eu estou querendo dizer? É um sinal de aliança entre mim e vós para sempre, nas vossas gerações. Então, cada vez que nós realmente separamos o Shabat, pare, não faça nada, não queira ter lucro nesse dia, fique em confraternização com a tua família, durma depois do almoço, vá no serviço da Torá, estude a Torá. Se você não tiver sono depois do almoço, porque sempre depois do almoço dá um soninho gostoso, mas não, eu sou muito forte e não tenho sono. Então, você pode ficar em confraternização com a tua família, ir num parque, ou mesmo ficar em casa, para dar atenção. Daí naquele dia você está 100% para a tua esposa, você está 100% para o teu filho está 100% para você, que durante a semana é corrida, às vezes teu filho quer falar com você alguma coisa, e diz, não, agora não tenho tempo. Então, eu achei tremendo, porque eu procurei figuras, né, de alianças, não achava. Eu vi 995 desenhos de corrente, de ouro, de prata, de tudo que você pode imaginar. Agora, essa aqui parece que caiu do céu. Perfeito. Que cada Shabat você está fazendo esse desenho aqui, ó. Quando guardamos e festejamos o Shabat, estamos afirmando que Yeshua é nosso Senhor diariamente.
Senhor do Shabat semanalmente e Senhor para todo sempre. Diariamente, desde o princípio, desde o Éden, que daí nós perdemos aquela comunhão com o Eterno, né? Mas em Yeshua, nós voltamos a ter esse Éden. Então, diariamente, semanalmente também, que Yeshua é o Senhor do Shabat, toda semana, e Senhor para todo sempre, porque nós sabemos que Ele voltará em glória, e a terra será totalmente restaurada, e a terra será uma espécie de Éden. E principalmente quando descer a nova Jerusalém dos céus, a palavra diz que, imagina, irmãos, você deitado embaixo, na sombra de uma grande árvore frondosa, uma sombra gostosa com aquela brisa, depois do almoço, e teu travesseiro é a juba de um leão. Porque os leões, como era no princípio, os leões vão comer palha como o boi, está escrito na palavra. Mas aonde que está escrito isso? Está escrito na palavra. Está escrito em Isaías. Dá para acreditar que leão não vai mais comer carne e ele vai comer palha? E vai ser forte do mesmo jeito. E ele vai comer palha. Capim. Presta atenção agora. Agora vocês vão entender bem. Pena, irmãos, pena que muitos, assim como Arão, agora eu estou voltando àquele versículo, nós estamos no slide 6, né? Nós estamos voltando nesse versículo aqui, ó. Nesses versículos aqui, ó, do 32:1 a 32:5, aqui, ó, que fala Arão, que Moisés tardava em descer do monte, não sabemos o que lhe será sucedido. Tirai as argolas de ouro das mulheres, vamos trabalhar o ouro com buril e fazer dele um bezerro. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. Vamos voltar para o 6. Olha, um paralelo direto dessas palavras com aquelas que eu te mostrei agora, do slide 4. Pena que muitos, assim como Arão, não entendem que Yeshua, da mesma forma que Moisés subiu, presta atenção aqui, é fantástico isso aqui. Da mesma forma que Moisés subiu no Sinai, Yeshua subiu, ascendeu aos céus, e Moisés subiu e demorou a ponto deles acharem que Moisés não ia voltar mais. E o que está acontecendo hoje no mundo? O que está acontecendo no mundo hoje? Nós somos privilegiados, irmãos. Nós somos privilegiados porque Yeshua subiu, assim como Moisés subiu, e Yeshua subiu no monte. E ele está lá, Yeshua. Mas nós temos certeza absoluta que Yeshua vai voltar. Mas tem gente que está pensando assim, ó, Yeshua? Primeiro que eu não aceito que está falando Yeshua, para mim é Jesus. E Jesus, ele foi, você acha que Jesus vai querer perder tempo em voltar para esse mundo aqui do jeito que está? Irmão Jair, ou melhor, seu Jair, porque não é um irmão que está falando isso. Pode até ser, irmão. Ô seu Jair. Jair, acho que você está, acho que você não está bem das ideias. Você acha que aquele Jesus que dizem que subiu, você acha que ele vai perder tempo em voltar com esse povo do jeito que está aí, com essa gente na terra do jeito que está? Se ele for para um lugar melhor, ele que fique lá. O que diz as palavras de Arão? Não sabemos o que ele terá. Não, nós nem sabemos o que terá sucedido com esse Jesus.
Nem sabemos. Ele que fique por lá, ele não precisa voltar. Nós estamos aqui, ele... Infelizmente, isso que eu estou falando, que parece uma brincadeira aqui na frente, irmãos, é uma grande verdade. É uma grande de uma verdade. Não sabem aguardar sua descida. Arão, o povo, não, está demorando demais. Já passou dos nossos limites, está demorando demais. E trabalham arduamente para criar altares, festejando e se alegrando diante de outros deuses para si. Trabalham arduamente para criar altares, mas, irmão Jair, você está falando que um povo aí que só quer festar? Não estou falando só de festa. Altares, irmãos. Altar, o que pode ser altar? Pode ser o intelecto, ego. Não, eu tenho absoluta certeza que eu estou certo. Deus não existe. Deus não existe. Os homens têm inteligência suficiente para serem autônomos, criarem as suas famílias, terem o seu trabalho, ter o seu sustento, né? Eu estou muito bem, obrigado. Tenho minha casa aqui, tenho minha casa na praia, tenho carro, tenho lanchas. Eu não preciso perder tempo com Deus. E Deus não está preocupado comigo. Então, esse tipo de intelecto é um altar, irmãos. É um altar que você está fazendo. Trabalho. Tem gente que o Deus deles é trabalho. Trabalho. Você olha para o cara assim, a pessoa, não, é um exemplo, é uma pessoa exemplar. Caráter fantástico. Pessoa trabalhadora levanta às 5 da manhã, vai dormir 1h da madrugada. Trabalha. Começa a ficar rico, ganha bem. Uma pessoa visionária, uma mente organizada, tem uma grande empresa, dirige, né? Vê se ele está preocupado com Deus. Ele não tem tempo para se preocupar com Deus. O tempo dele é dinheiro. Então são altares, né? Tem o Deus Mamon, né? Que é o dinheiro, né? Trabalham arduamente para criar altares, festejando e se alegrando diante de outros deuses para si. Vamos dar uma acelerada aqui agora. Voltando lá, a veracidade do Shabat, antes, durante e depois das tábuas do testemunho, das ofertas do Mishkan. Na verdade, essas passagens aqui são passagens que eu já citei para vocês, né? Eu citei no começo, vocês podem conferir, né? Êxodo 24:16, que é a primeira leitura que eu fiz lá. Êxodo 24:16, que fala... Então, se o Eterno estava falando do Shabat, estava falando de separar ofertas para o tabernáculo, e o Shabat no meio de todo esse sistema, esse processo, ele estava dizendo simplesmente que a nossa preocupação na vida seria em construir coisas em prol do reino de Deus. E a gente ter um descanso, mas não um descanso simplesmente humano, para ter um descanso espiritual. E construir tudo o que você fizesse na tua vida fosse em prol de construir algo em prol do reino de Deus, que você investisse no reino de Deus, e não nas coisas desse mundo. Porque está escrito assim, ó: de que vale o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós sabemos, eu não vou citar nomes aqui, mas a gente vê noticiários, faleceu
um artista muito famoso, uma artista muito famosa, faleceu de repente, assim, estava lá no auge, não faleceu de velhice, mas faleceu numa situação que você vê ali que aquele tipo de situação da morte da pessoa não era o testemunho de uma pessoa crente em Deus. O Deus dessas pessoas, ou deuses dessas pessoas, eram outros deuses, mas não o Deus de Israel. Então aqui só um resumo, não vou agora detalhar, né, para cada um. Que o Shabat está antes, durante e depois. E mesmo, preste atenção, mesmo no capítulo 32, quando aconteceu o pecado do bezerro de ouro, mesmo assim, veja como que é o coração do homem, é dura serviço. São do verso 12 do capítulo 31, do verso 12 até o verso 18, todos esses capítulos referente ao Shabat, o Eterno falando, guardareis, guardem, observem e guardem os meus Shabat. Né? Em seguida, no capítulo 32, fala do bezerro de ouro. Qual que é a mensagem? Quando o Senhor fala, e já vem algo da carne para você fazer diferente. É uma coisa assim, muito forte, tipo uma rebeldia. Impulso carnal, muito forte, que vem, não, eu tenho que fazer diferente, não posso fazer exatamente conforme o Senhor está falando aqui. Então, esse é também um detalhe muito importante, porque ele vem de repente, termina de falar sobre o Shabat e no capítulo 32 já começa a falar do bezerro de ouro, irmãos. Então, cuidar dos nossos impulsos. Tipo que, quer ver? O irmão Jair está falando do Shabat. Terminou aqui o nosso culto, a nossa reunião, o Shaharit. Daí o irmão sai lá fora, não, eu tenho um trabalhinho para fazer aí que eu não consegui terminar na sexta-feira. Eu tenho um trabalhinho, acho que eu vou aproveitar hoje à tarde para fazer. É mais ou menos assim que acontece, irmãos. Entendeu? Então, são detalhes que a gente vai pegando, né? E lembrando também que o Shabat, aqui embaixo, aqui, ó, esse é um detalhe também bem importante. O Shabat, ele não começa na outorga da Torá, irmãos, no capítulo 20 de Êxodo. É falado, o quarto mandamento do Decálogo é sobre o observa e guarda o Shabat, né? Mas o Shabat, ele é citado em Gênesis 2:3, que o Eterno criou, né, tudo em 6 dias, criou o homem, Adão e Havá, e descansou. Mas por que o Eterno precisava descansar? Claro que não. Está escrito que o Eterno ele não dormita nem dorme, o guarda de Israel. Mas por que ele fez questão de descansar nesse dia? Por que, irmão? Por que Yeshua foi batizado e Yeshua precisava ser batizado? Por que o Eterno descansou e Yeshua foi batizado? Por quê? Para dar testemunho, para o exemplo, o bom exemplo vem de cima. O exemplo que os nossos governantes teriam que dar para a nação, você viu? O exemplo tem que vir de cima. Então, desde lá de trás, Gênesis 2:3, Êxodo 16:5, né, que fala, lá eles estavam no deserto e que eles tinham que colher duplamente a porção na sexta-feira, que não era para colher nada durante o Shabat. Não trabalha, não faz nada. Para que ninguém pensasse que o trabalho do Mishkan, do tabernáculo, esse é um ponto muito importante também, irmãos, preste atenção, a ligação e a importância que tem do Mishkan com o Shabat. Preste atenção. Para que ninguém pensasse que o trabalho
do tabernáculo, as ofertas, as obras, levar aquilo, construir aquele outro elemento, outra peça, né? Para que ninguém pensasse que todo esse trabalho do Mishkan adiasse ou anulasse o Shabat. Mesmo construindo o Mishkan, o tabernáculo, hoje agora é Shabat, para tudo. Onde você parou aí no teu trabalho na sexta-feira antes do pôr do sol, nós só vamos voltar agora no sábado, depois do pôr do sol, daí pode trabalhar novamente. Mesmo na construção do Mishkan, né? O comentário de Dom Isaac Abravanel, que é o tetravô lá do Silvio Santos. O comentário de Dom Isaac Abravanel. Para que ninguém pensasse que o trabalho do Mishkan adiasse a observância do Shabat. Olha outro comentário aqui de Dom Isaac Abravanel. Um comentário sobre que ele escreveu nos comentários no livro que ele escreveu, A Torá. A Torá. Por que então o Eterno ordenou o Shabat novamente aqui, junto com os trabalhos da construção do Mishkan? Vou repetir. Por que então o Eterno ordenou o Shabat novamente aqui, junto com os trabalhos da construção do Mishkan? Olha a resposta do Dom Isaac Abravanel. Como Deus ordenou a construção do tabernáculo, o qual demonstra a dedicação a Ele e a presença do seu Espírito Divino, era possível que as pessoas pensassem que aquela obra, a obra do tabernáculo, fosse mais importante que todas as obras, que os mandamentos da Torá, inclusive o Decálogo. E talvez os filhos de Israel pensassem que o trabalho do tabernáculo adiasse a observância do Shabat, pois uma ação testemunharia mais sobre a fé do que uma cessação do trabalho de construção, pois a atividade é a realidade e a inatividade é sua ausência. Então, atividade é uma coisa real. Quando não tem atividade, não é real. Não. Não é esse entendimento aí. Para que eles não pensassem dessa forma aí. Então, a mensagem da Torá a mensagem da Torá, principalmente desse estudo de hoje, construam o tabernáculo. O tabernáculo que eu estou falando, irmãos, é tudo o que vocês estão fazendo em prol do reino de Deus. A missão minha, a missão de vocês, a missão do Rodrigo, de qualquer irmão aqui, irmã, do Alexandre, com a sua família agora. Então, que você se concentre na tua missão, no teu trabalho, em prol do reino, né? Mas nunca esqueça do Shabat. Olha lá, ó. Construam o Mishkan com toda a dedicação e entusiasmo possível, mas mantenham o Shabat intocado. Para finalizar. Último slide para finalizar, irmãos. Com tudo isso, compreendemos que tanto o tabernáculo de Moisés quanto o Shabat têm o mesmo grau de importância, um grau de importância muito grande. Eles estão ali, ó, coladinhos um com o outro. Um não é para cima e o outro não é para baixo. Concluímos que, para finalizar, como eu já falei no começo para vocês, uma fusão do Éden, do teu dia de hoje, que hoje você está aqui, hoje, nós estamos aqui hoje, vivos. Eu estou, graças a Deus, com saúde, estou vivo, estou bem. Minha família, esposa, meus filhos. 100% por causa do Eterno, irmãos. Enquanto o tabernáculo é um santuário no espaço. Irmão Jair, você pode me explicar rapidinho o que o senhor quis dizer com
o Mishkan um santuário no espaço? Claro que posso, com muita alegria. Irmãos, acho que no estudo, se eu não me engano, no estudo passado eu falei que Jerusalém, a nova Jerusalém, ela vai descer, quando nós oramos a oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino. Quando você diz, venha a nós o teu reino, você está já fazendo um pedido para que a nova Jerusalém desça. Irmãos, o Mishkan é como o seu eterno... eu já estou enviando para vocês aqui, tudo que aconteceu no Sinai, a nova Jerusalém, eu já estou mandando aqui uma prévia para vocês entenderem. Eu já estou antecipando uma parte. Está indo o Éden junto com vocês. Porque a glória, o rosto de Moisés, quando da outorga da Torá, o rosto de Moisés resplandecia luz. Com Adão e Eva, os corpos de Adão e Eva resplandeciam luz. Então, e a luz da menorá, que fica 24 horas por dia acesa no santo lugar, resplandece luz. Porque qual a razão dela ficar 24 horas acesa? Ela não pode ficar apagada, a menorá. Está falando de uma luz eterna. A mesma luz que tinha lá no Éden, a mesma luz que resplandecia no rosto de Moisés, e a mesma luz de Yeshua no monte da transfiguração. Era uma luz. E quem estava ao lado de Yeshua no monte da transfiguração? Quem estava ao lado? Então, e isso exprime o quê? Exprime toda a Torá, os profetas e a nova aliança, irmãos. Princípio, meio e fim. Ele é o alfa e é o ômega, o Aleph e o Tav. É o princípio, o meio e o fim. Então, o Shabat é um santuário no tempo. Uma fusão do começo, do meio e do fim. Torá, os profetas, a nova aliança. Tudo isso se condensa, se funde no Shabat. É um dia eterno, irmãos. É um dia eterno. E o Mishkan, um santuário no espaço, por quê? Porque é o reflexo do santuário que existe hoje. Agora existe um santuário nos céus. Hoje. Maravilhoso. Muito maior. Lindo. Esplêndido. Existe no céu um santuário. E o Eterno disse a Moisés, faça exatamente conforme o modelo que está no céu. Então todos os detalhes foram feitos conforme o modelo que é no céu. Então ele manda uma parte muito santa da nova Jerusalém, ele manda para a terra, já antecipando, uma prévia do futuro. Daquele momento, depois do final desses 1000 anos, quando Yeshua voltar, vão ficar 1000 anos, mas no final desses 1000 anos vai ter uma tribulação, irmãos. No final dessa tribulação que a nova Jerusalém vai descer. E daí sim, daí vai ser a plenitude. Não vai ter sol. Não vai ser um sol que vai iluminar a terra, como era no princípio. Então, esse Mishkan na terra era um pedacinho da nova Jerusalém que o Senhor vai mandar. Não é fantástico, irmãos? Então, mas o Eterno dizendo, claro, o Mishkan, não para ele habitar no Mishkan, nas paredes, mas para ele habitar nesse Mishkan. Nesse Mishkan. Amém, irmãos? Então que o Eterno abençoe a todos.